Graças e paz, irmãos, amém? Como é que vocês estão? Vim aqui compartilhar uma reflexão com vocês, algo que Deus falou no meu coração nesse devocional pela manhã. Está lá em Mateus capítulo 3. Vai falar sobre o batismo de Jesus. A partir do 13, diz assim: Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: Eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu o batize? Mas Jesus respondeu: Deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz e disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Em outras versões diz: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Irmão João Batista, primo de Jesus, ele batizava ali no Rio Jordão. E a Bíblia diz que muitas pessoas ali ao redor, eles iam, confessavam seus pecados e eram batizados por João. E a mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino, porque está próximo o reino dos céus. Então a mensagem de João Batista, irmão, que logo também se tornou a mensagem de Jesus, era o arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento é um giro de 180 graus. Naquela época, quando um exército ele estava indo numa direção e o seu capitão ele gritava metanoia, que é a palavra arrependimento, eles faziam uma volta de 180 graus. Então, quando a Bíblia fala de arrependimento, irmão, é eu estar indo para um lugar, em uma direção, e eu dou meia volta, uma volta de 180 graus. Então, aquele que roubava, o arrependimento não é deixar de roubar, é fazer diferente. Você lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu ele encontra-se com Jesus, Zaqueu ele tinha um testemunho que ele roubava, era o cobrador de impostos. E quando ele encontra Jesus e ele se arrepende, a Bíblia diz que ele dá generosamente. Aquele centurião, quando prendeu Paulo e Silas ali na prisão, ele batia, ele chicoteava, mas quando ele tem um encontro com Jesus ali e se arrepende dentro daquele cárcere, quando ele pensa que todo mundo foi embora, a Bíblia diz, irmão, que ele leva Paulo e Silas para casa. Em vez de bater, agora ele se arrepende, ele começa a cuidar, ele começa a curar. Porque arrependimento não é só deixar de fazer, é fazer o oposto. Então nós vemos aqui que quando Jesus ele chega no Rio Jordão para ser batizado por João, a Bíblia diz, irmão, lá em Hebreus, que Jesus ele tudo foi tentado, mas ele não pecou. Então por que motivo Jesus ele foi ser batizado? Então ele diz: para que se cumpra a vontade do Pai. Essa era a vontade do Pai, para que Jesus ele deixasse um exemplo de que nós também precisamos ser batizados, nós precisamos nos arrepender. Jesus aqui se identifica conosco, irmão, e nos deixa o exemplo que nós precisamos nos arrepender. E quando Jesus ele sai ali do Rio Jordão, irmão, a Trindade se une. A Bíblia diz que o Espírito desce como pomba sobre Jesus e uma voz declara do céu: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Irmão, perceba que Jesus aqui ele ainda não tinha feito nenhum milagre. Jesus ainda não tinha feito nenhuma multiplicação. Simplesmente o fato de Jesus ele ser filho do Pai, ele diz: Você é o meu filho amado. Irmão, não é pelo que eu faço que Deus ele me ama. Nada que eu venha deixar de fazer, irmão, vai fazer com que Deus ele deixe de me amar. Ou nada que eu faça vai fazer com que ele me ame mais. Ele me ama porque ele decidiu me amar, porque ele é o próprio amor. É assim como nossos filhos, irmão. O seu filho ele pode te desobedecer, o seu filho ele pode tirar nota baixa, ele pode fazer algo que você se entristece, mas ele não deixa de ser filho. Ele é o seu filho, ele vai continuar sendo o seu filho. Mas o texto não só diz que ele era o filho amado, o texto diz que era aquele que me agrada, que é diferente, irmão.
Então o meu filho, ele não precisa fazer nada para que eu ame, eu simplesmente decido lhe amar, ele é o meu filho. Mas se o meu filho, ele quer me agradar, ele precisa se esforçar para isso. Então é assim também. Então o que agradava o Pai era porque Jesus, ele vivia em santidade, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Irmão, se você é um filho amado, você está em Cristo, mas se você quer agradar o coração do Pai, você precisa viver em santidade. Deus, ele precisa ter mais de você. Não é o quanto você tem de Deus, mas é o quanto Deus, ele tem de você. O quanto você renuncia tudo para Deus, ele ter mais de você. E é tanto que quando Jesus, ele sai daqui, a Bíblia diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto. E a primeira tentação que Jesus, ele sofre no deserto, sabe qual é, irmão? Se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Mostra que tu és o Filho de Deus, irmão. Jesus, ele estava sem comer, Jesus, ele estava em jejum. Mas emocionalmente, na sua alma, Jesus, ele já estava alimentado. O Pai já tinha alimentado. Satanás chegou querendo colocar dúvida na paternidade de Deus sobre Jesus, mas ele já tinha ouvido do Pai. Você é o meu Filho amado em quem eu me agrado. Ah, irmão, quando você sair de casa para ir para o deserto lá fora, viver as tentações que o mundo ele tem para oferecer, quando seus filhos saírem lá para fora e sofrer as tentações no deserto do mundo, irmão, nesse sistema religioso, você precisa ser convicto, irmão, que você é filho, que ele te ama e ao ponto que você renuncia, você agrada o coração de Deus. Amém, irmão? Que Deus te abençoe nessa manhã, que você tenha um dia ricamente abençoado pela graça, pelo favor e pela glória de Deus. Amém?